Olá, viajantes! A história de hoje é baseada em fatos reais. Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato A Melhor Amante. Vamos ao relato. Eu estava dirigindo o meu carro até em casa. Estava um pouco angustiado porque minha esposa tinha acabado de começar a trabalhar semanas atrás e o caos havia se instalado em nossa casa. Havia lixo por toda parte e muita desordem. Foi complicado tentar se adaptar ao novo ritmo de vida, porque minha esposa, desde que nos casamos, ela nunca tinha ido trabalhar fora, mas finalmente encontrou um emprego que lhe permitiu exercer a profissão de psicóloga. Da minha parte, trabalhava em uma empresa como gerente e meu salário era muito bom. Nos dava o suficiente para levar uma vida muito agradável. Tínhamos uma casa muito bonita, em um lugar de prestígio, e uma vida com certos luxos. E sim, minha esposa não tinha necessidade de trabalhar, mas ela sempre teve esse desejo de se superar, que eu admirava bastante. Nossas vidas eram muito tranquilas. Ainda não tínhamos filhos, e tínhamos decidido esperar pelo menos 3 anos depois de casar para encomendar o primeiro filho. Ainda faltava tempo para isso, e tanto minha esposa Pamela e eu tínhamos todo um panorama de tranquilidade e recursos disponíveis para aproveitar. Aquela tarde, quando eu voltava para casa, estava com pressa, porque tinha que estar lá precisamente às 3 da tarde. Eu usaria 2 horas do meu almoço para ir receber a nova empregada, que minha esposa Pamela contratou com o propósito de que, enquanto trabalhássemos, a menina ficasse em casa fazendo a limpeza da casa, o preparo da comida, a lavagem da roupa e todas as tarefas domésticas. Inicialmente, não acreditei que contratar uma jovem para nos ajudar nas tarefas domésticas fosse uma necessidade prioritária. Mas, com o passar dos dias em que Pamela trabalhava, percebi que não havia outra opção. A casa estava desabando sobre nós. Ver a casa um caos e muito suja era algo muito desagradável. E a verdade é que eu não aguentava. Não por muito tempo. Quando cheguei próximo à entrada da casa, aquela garota estava lá. Eu não prestei muita atenção nela. Passei e quando cheguei em casa, 2 minutos depois, a garota tocava a campainha. Foi aí que descobri o nome dela. Era Carmela. A verdade, admito que fiquei surpreso ao ver que a garota era bonita. E ouso dizer que ela era um tanto sexy. Só que ela estava usando roupas muito feias, que não combinava nada com ela. Mas naquele momento, pela pressa e pelas circunstâncias, não prestei muita atenção a esses detalhes. Pedi para que ela entrasse e fiz algumas perguntas para confirmar o que Pamela havia me contado sobre ela. Minha esposa a contratou porque Carmela estava trabalhando com minha cunhada há um tempo e ela recomendou trazê-la para a nossa casa. Naquela tarde, eu tinha que voltar ao trabalho, mas expliquei para Carmela quais seriam as coisas que ela deveria fazer e lhe mostrei o quarto que ficava nos fundos da casa, onde ela dormiria de segunda a sexta, os dias em que ela trabalharia conosco. E nos finais de semana ela poderia ir visitar a família dela na cidade próxima. E também para descansar. Após essas breves instruções, me retirei para trabalhar. Deixei a Carmela em casa para que ela começasse a limpeza, enquanto Pamela chegaria somente às 6 da tarde. Quando cheguei em casa, já estava tudo mais em ordem, e a Carmela estava preparando o jantar para nós. Estava muito gostoso, e o aroma fez com que eu ficasse com fome instantaneamente. Entrei para tomar um banho enquanto Carmela terminava o jantar. E desci para saborear uns deliciosos bifes empanados e um arroz que tinha um gosto delicioso. Nunca imaginei que aquela garota teria aqueles dotes culinários. Com os primeiros dias de Carmela em casa,
Tanto Pamela quanto eu estávamos muito contentes. Tudo estava indo maravilhosamente bem. Realmente estava facilitando muito as coisas para nós. E quando chegou na sexta-feira, ao meio-dia, fui para casa comer e pagar a Carmela, que iria até o ponto pegar o ônibus que a levaria até a sua cidade. Naquela ocasião, foi a primeira vez que aquela garota me surpreendeu muito. Ela desceu vestida com uma calça jeans que minha esposa lhe deu, porque ficava folgada, e Carmela, evidentemente, a preenchia muito melhor do que Pamela. Ela também usava salto plataforma que minha esposa lhe deu, e também uma blusa justa e decotada que lhe permitia ver muito bem seus atributos, e uma maquiagem sutil em seus lábios carnudos. E eu não conseguia parar de olhar. Tenho certeza que ela estava se arrumando porque ia ver o namorado ou algum pretendente na cidade dela. Nunca imaginei que ela arrumada se via tão bem assim. Admito que meu sangue esquentou e pensamentos ruins vieram à minha mente. Ainda mais quando, depois de pagar o salário de Carmela, eu a vi andando com sensualidade e movendo todo aquele corpo que, a partir daquele dia, comecei a desejar muito ter para mim, na intimidade. Eu tentava não pensar nessas coisas. Eu era um homem felizmente casado e não pretendia procurar uma aventura que estragasse meus 6 meses de casamento com a mulher que eu amava. Meu relacionamento com Pamela não era tão bom assim. Havia o detalhe que ela não era muito boa de cama. Minha esposa tinha vergonha de ser sensual e não era muito expressiva nos atos de amor. E muitas vezes ela evitava que tivéssemos relações, porque às vezes eu pedia para ela fazer coisas um pouco mais excitantes. E ela dava desculpas muito estúpidas que me levavam a pensar que ela não me queria de jeito nenhum, ou que as coisas íntimas não interessavam muito a ela. Como resultado, só fazíamos amor cerca de 3 ou 4 vezes por mês. E como Pamela começou a trabalhar, o número de vezes reduziu bastante. Eu, da minha parte, tinha muita energia. Carmela tinha uma personalidade muito sensual. Enquanto ela fazia a limpeza, ela dançava e se movia de maneira muito provocante. Eu sabia disso porque às vezes eu a observava sem que ela percebesse. Aquilo era impressionante e entrou na minha cabeça a obsessão de que ela devia ser uma mulher gostosa e uma deusa nas artes do amor. Fiquei muito amável com Carmela. Até tentei insinuar as coisas de uma forma bem sutil, mas ela não seguia o jogo. Então imaginei que ela realmente estava apaixonada por alguém. Por isso ela não me deu entrada para uma aventura. Então eu comecei a investigar se o que eu pensava era real. Já que eu tinha as chaves do quarto dela, em um fim de semana, quando estava sozinho em casa, sabendo que Carmela havia partido para sua cidade, fui vasculhar as coisas dela e encontrei várias coisas que me deram as informações que eu precisava. E algo também que eu não esperava. Havia algumas fotos de um jovem, aparentemente ele era amigo dela, e ela estava apaixonada por ele e em processo de conquistá-lo. Procurei um pouco mais e encontrei um envelope onde havia algumas fotos de Carmela, posando de roupa íntima, e algumas outras sem roupas. Era certo que eram essas fotos que ela estava enviando para aquele jovem para incitá-lo ao pecado. Fiquei surpreso com o corpo que ela tinha e imediatamente meu sangue ferveu de desejo por ela. E foi aí que decidi que Carmela deveria ser minha, custasse o que custasse. Também, com tudo o que eu havia encontrado, entendi por que ela não dava atenção às minhas investidas. Ela estava apaixonada por outra pessoa, mas o que me pareceu uma loucura e até me assustou foi ter encontrado um par de bonecos de bruxaria que ela tinha ali, à vista, numa cômoda do quarto.
Os bonecos estavam costurados e unidos com linha nas mãos e na parte da cabeça. Eles tinham escritos os nomes de Carmela e com certeza o do jovem que se chamava Pedro. Havia também uma pequena foto de cada um deles colada na parte do coração dos bonecos. Imediatamente me veio à mente que Carmela era muito perversa e também achei um tanto estúpido ela tentar conquistar o amigo usando aqueles velhos truques de magia negra. Porque não era lógico alguém usar bruxaria em tempos tão modernos. Saí do quarto satisfeito por ter encontrado o que precisava. Passei toda a tarde pensando no tema bruxaria. Talvez isso pudesse realmente funcionar para atrair um amor. Que tão ridículo eu me sentiria em tentar algo assim, para ter Carmela nos meus braços. Não hesitei nem um pouco. E na segunda-feira, quando fui trabalhar, reservei um momento para pesquisar na internet todas as informações que precisava para realizar aquele trabalho de bruxaria, com o qual tentaria fazer uma amarração de amor para Carmela. Procurei em artigos e livros, e quando tive as informações necessárias, fui conseguindo todo o material que eu precisava e tive a tarefa de fazer aqueles bonecos e colocar as fotos neles. Consegui uma foto da Carmela nas redes sociais e assim consegui baixar e imprimir no tamanho necessário. Rezei as orações que estavam indicadas no referido ritual e guardei aqueles bonecos em meu escritório, em local onde só eu pudesse encontrá-los. Tive paciência e todos os dias em que eu estava no escritório, fazia minha oração para os bonecos e comecei a sentir uma fé de que as coisas iriam ao meu favor. Meu corpo era uma bomba relógio, porque Pamela e eu já estávamos há 2 semanas sem intimidade. Ela sempre voltava do trabalho e ia preparar os prontuários dos pacientes, e não parecia se importar que eu trouxesse o tanque cheio. Aos poucos fui percebendo que Carmela tinha mais abordagens comigo do que o normal, principalmente na hora do almoço, que ficávamos sozinhos, o que despertou mais minha fé nesses trabalhos de bruxaria. Por isso comecei a pedir para Carmela que almoçasse todos os dias comigo. Isso sim, pedi a ela que não contasse a Pamela que estávamos fazendo isso, porque lhe custaria o emprego. Carmela começou a mostrar mais interesse por mim. Notei que ela vestia calças mais justas para que eu pudesse olhar para ela. E claro que eu gostei. Notei que ela me olhava com mais carinho, poderia dizer até com amor. Comecei a falar com ela em duplo sentido. É que Carmela tinha um grande senso de humor. Ela era uma mulher muito esperta e uma pessoa muito calorosa, agradável em todos os sentidos. Também tinha um tom de voz terno que me fazia suspirar ao ouvi-la. Cada vez me sentia mais perdido e atraído por ela. Uma vez, ela estava comendo comigo e acidentalmente ela deixou cair a bebida e escorregou até a calça que ela estava usando. Eu, sem pensar e instintivamente, quando ela se levantou, peguei um pano e limpei sua perna e perto da virilha também. Quando vi que ela não se opôs, olhei para ela e me levantei. Olhei para os seus lábios carnudos e eu disse: olha, vou limpar esse pouquinho que você também tem por aqui. Você não pode andar suja pela casa. Com a mão peguei no queixo dela e lhe dei um beijo suave, que ela retribuiu. Sensação que me deu um arrepio muito forte, que percorreu meu corpo como se fosse uma eletricidade que colocou meu corpo em ponto de batalha. Sem pensar, a peguei pela cintura e a paixão começou a transbordar com aquele beijo prolongado que demos. Até caí no sofá e ela em cima de mim. Contei a Carmela tudo o que sentia por ela e que a queria muito. Enquanto ela tirava a blusa e a calça, ela me disse que também já me queria e que não iria deixar a oportunidade passar
por nada desse mundo. Foi aí que começamos as carícias. Carmela tirou a minha roupa e me deixei levar por aquele corpo extraordinário e sensual. Fiquei louco de paixão por ela. Esse encontro foi algo que eu jamais tive antes ou sentido. Carmela era uma mestra nas artes íntimas. Ela era muito segura de si e sabia aproveitar ao máximo os seus encantos. No final, nos abraçamos suados e exaustos, mas muito satisfeitos, principalmente eu, por saber que a bruxaria surtiu efeito. E com ela consegui o que eu queria. Pedi a Carmela que fôssemos discretos e que ficaria feliz em pagar-lhe mais dinheiro em troca de seu silêncio. Carmela me disse que não estava tão interessada em dinheiro, mas ela também não ia se recusar a aceitar, porque sua mãe estava doente e esse dinheiro seria usado para ajudá-la. Eu não me importava mais que minha esposa não estivesse interessada em ter intimidade comigo. Carmela e eu dávamos rédea solta à nossa paixão quando eu ia almoçar em casa. A relação com Carmela se intensificou e admito que acabei me apaixonando por ela. Isso já era algo delicado e o mais difícil estava por vir. Nem tudo é fácil quando se recorre à bruxaria, porque sempre há consequências. Carmela me confessou que tinha um relacionamento com aquele jovem da cidade dela, aquele que vi nas fotos na hora em que estava investigando o quarto dela. Ela também me disse que eles tinham um compromisso e que se casariam, mas que o pior havia acontecido. Carmela começou a chorar e me confessou que estava grávida. Nessa hora, meu sangue gelou, e mais ainda quando ela me disse que não tinha ideia de quem era o filho, se era meu ou do seu noivo. Carmela se sentia muito mal porque a confusão a estava matando. Ela me disse que o melhor era sair do trabalho e voltar para sua cidade para continuar com sua vida. Lhe disse para não fazer isso. Perguntei a ela o que aconteceria se o filho fosse meu. Eu não iria permitir que ela o levasse embora e não me deixasse vê-lo. Carmela baixou a cabeça e me disse que ela já havia pensado nisso e que se eu não a deixasse ir, ela contaria tudo para minha esposa. Sentia a ameaça dela como uma bala no peito. Me senti muito impotente e entendi que toda aquela brincadeira com a bruxaria e coisas assim tinham que acabar. O preço dessa obsessão já estava trazendo consequências gravíssimas. Naquela noite, fui para a cama e adormeci, enquanto Pamela continuava trabalhando até tarde. Me sentia mal por tê-la enganado, sentia muita culpa, sobretudo remorso por ter chegado a tal ponto com Carmela e ter quebrado minha promessa de amar Pamela até que a morte nos separe. No dia seguinte, quando cheguei ao escritório, rasguei aqueles bonecos de bruxaria. Não queria continuar, sabia que tinha sido uma péssima ideia ter recorrido à magia negra, mas agora era tarde. Chegou a sexta-feira e Carmela teve que ir embora. Eu me despedi dela na hora do almoço. Dei a ela o salário da semana e, como pagamento extra, o dinheiro de 6 meses de trabalho e um pouco mais para que, quando a criança nascesse, Carmela fizesse secretamente um teste de paternidade e verificasse se o bebê era do marido dela ou meu. Falei para ela que se aquele bebê fosse meu filho, que ela me procurasse para ajudá-la com a pensão alimentícia e, se ela quisesse, um relacionamento juntos. Quando ela se foi, me machucou muito. Eu estava apaixonado por ela, mas reconheci que fizemos as coisas de uma forma muito errada. Foi muito difícil dissimular na frente de Pamela tudo o que o meu coração machucado sentia. Cheio de incerteza se aquele bebê era meu ou não, naqueles meses sem saber o que estava acontecendo com Carmela, tentei restabelecer meu relacionamento com minha esposa. Pedi a ela que fizéssemos coisas novas em particular, para tentar curtir mais um ao outro e não trabalhar mais tanto. Estranhamente, minha esposa não se importou com o que eu pedi a ela. Não sabia nem tinha o interesse de ser sensual. Ela não tinha aquela essência sexy.
Depois de fazer amor com Carmen e estar com Pamela, não me satisfazia mais, e logo parei de querer a minha esposa. Foi tão notório que tive que avisar a Pamela que o jeito dela de estar na privacidade não me excitava mais e que o melhor era nos divorciarmos. Entendi que mesmo que duas pessoas se deem bem, se amem, se na intimidade não houver aquele fogo que nos enlouquece e nos une, o relacionamento está fadado ao fim. O divórcio foi realizado em boas condições. Pamela e eu continuamos com uma boa amizade à distância. Um ano se passou quando finalmente fiquei sabendo de algo sobre Carmela. Ela me enviou mensagem nas redes sociais e me contou que tinha ido à cidade fazer aquele teste de paternidade no bebê, secretamente do marido. Ela colheu as amostras do marido enquanto ele dormia e as do bebê, em um momento que o marido não percebeu. Ela me disse para me acalmar, porque os resultados mostraram que o bebê não era meu. Quando ouvi essa notícia, juro que senti como se uma pedra enorme tivesse sido tirada das minhas costas. Mas finalmente consegui descansar e dormir melhor. Admito que por um momento gostaria de ter sido o pai daquela criança e com isso poderia ter casado com Carmela, mas não tinha como. Ela já pertencia a outro homem e eles já eram uma família. Não deveria mais intervir. Pamela também, depois de alguns meses, ela começou a namorar alguém e reconstruiu sua vida. Passei muito tempo sozinho. Não me sentia digno de um amor verdadeiro. Tive que fazer terapia para amadurecer e escolher melhor meu próximo relacionamento. Fico feliz em saber que a bruxaria que fiz não terminou em uma tragédia ou tirou a vida de alguém nessa história. Se fosse assim, minha alma teria sido esmagada pela culpa. Talvez eu até tivesse tirado a minha própria vida. Acho que tudo serviu para que cada um seguisse o seu caminho. O caminho que cada um deveria ter seguido desde o início, antes de tudo estourar. A verdade é que não recomendo o uso da bruxaria. Sempre há maneiras melhores. Mas também é verdade que a maioria de nós não gosta de ouvir conselhos e preferimos experimentar e aprender com nossos próprios erros, não importando o que nos rodeia. Fim desse relato. Obrigada por ouvirem o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.